Oi, gente, tudo bem? O Geração segue na trilha das diversas juventudes que temos no país. E hoje traz uma conversa sobre um termo que a gente passou a ver cada vez mais em perfis de redes sociais e sites políticos: o conservadorismo. Quando a gente fala de conservadorismo, a gente tem que compreender que ele parte da concepção de que está querendo conservar alguma questão. Nós, conservadores, não queremos qualquer tipo de revolução. Até porque isso é a essência do anticonservador. A gente sempre prefere o mal conhecido ao mal desconhecido. Uma das características da sociedade pós-moderna em que nós vivemos é o relativismo. É a morte da verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. No cristianismo, nós não cremos dessa forma. A gente vai falar do conceito histórico e também de manifestações atuais na sociedade brasileira, do pensamento político conservador. É um debate sempre muito complexo, então ele está permeado de diversas diferenciações, diversas percepções diferentes a respeito da sociedade, da política. Nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Vamos cada dia mais batalhar e nos posicionar para que as liberdades em geral sejam preservadas. É história, é atualidade, é geração. Conservar valores, manter tradições sociais e familiares. Esses são alguns pilares do pensamento conservador que conhecemos hoje no Brasil. Mas o conservadorismo, como expressão política, ganhou força num mundo muito diferente, lá dos reis e rainhas. Quando ele começou a se desenvolver enquanto filosofia política, foi num ambiente totalmente diferente do que a gente tem hoje, principalmente no absolutismo, ou seja, dos reis da Europa, enfim. Então era um ambiente que era regido pelas regras da monarquia. Então conservar naquele momento era conservar uma estrutura absolutista de um rei, de servos. E obviamente a gente não está falando disso mais aqui no Brasil, por exemplo. A gente não fala de conservar uma estrutura absolutista. A gente está falando de uma sociedade totalmente diferente, com novas relações comerciais, novas relações econômicas, políticas, sociais, novas percepções do que é o ser humano. É um tipo de ideologia que busca conservar a estrutura tradicional da sociedade, no nosso caso, a sociedade brasileira. E quando a gente fala atualmente o que é a sociedade tradicional, nós estamos nos referindo a uma sociedade, principalmente, em que há um predomínio de valores religiosos, no caso da sociedade brasileira, especialmente valores católicos e neopentecostais, valores evangélicos. Nós estamos falando também de uma formação familiar que é tradicional, especialmente formada por um pai e uma mãe de sexo masculino e feminino. Nós estamos falando também de uma estrutura produtiva, uma estrutura econômica, em que o homem ele assume um papel de predominância sobre a mulher. Nós sabemos das limitações que as mulheres têm para entrar no mercado de trabalho, enfim. Toda essa divisão, um papel social, uma divisão social do trabalho, em torno da figura do homem, da mulher, do empregado e do empregador. Então, quando a gente está falando de conservadorismo, a gente está falando desse arcabouço tradicional da sociedade. Então vamos por partes. Por exemplo, quando falamos do papel do Estado, ou seja, dos governos e das políticas públicas, há um pensamento conservador único. Os estudos que se dedicam ao conservadorismo, eles ponderam essa questão. Eles pensam o seguinte: o papel do Estado ele é percebido de diferentes formas dentro do próprio grupo dos conservadores. Alguns conservadores, eles aceitam uma maior intervenção do Estado no mercado, um maior papel do Estado na economia, nas políticas públicas, desde que o Estado não interfira nessa estrutura tradicional. Então, quando a gente fala, por exemplo, de política de educação, política de saúde, de assistência social, parcela dos conservadores aceita o Estado atuando firmemente nesses setores. Mas desde que não interfira na relação entre o homem e a mulher, não interfira tanto na questão da distribuição de papel entre os trabalhadores e os empregadores, os capitalistas, vamos dizer assim. Para a gente entender essa percepção dos conservadores sobre o papel do Estado, a gente tem que compreender qual que é a formação do grupo conservador, quais grupos, quais tipos de pensamentos
compõem o pensamento conservador. Muitos conservadores, eles trazem a filosofia da religião, a teologia para o seu pensamento político, e aqui várias questões tocam nessa discussão sobre o papel da religião. Por exemplo, o debate entre criacionismo e evolucionismo nas escolas, né? O papel mesmo do gênero, da concepção de gênero, o que a gente entende como gênero. Gênero é só homem e mulher, ou a gente tem outras concepções mais inclusivas, mais diversificadas. Também nós estamos falando de um discurso que muitas vezes é anticomunista, né, que tem essa aversão às políticas de esquerda, né, no geral, e aí a gente também está discutindo tanto a questão de inclusão, formas de inclusão social, por exemplo, as cotas. Boa parte dos conservadores são contrários às cotas, porque eles têm também um discurso muito forte de meritocracia, e quando a gente fala de meritocracia, é aquele discurso assim, ó, se eu cheguei até aqui, ou se a pessoa é rica é porque ela se esforçou para isso, ela fez por isso, sem considerar as questões sociais, as oportunidades sociais que tem por trás de uma evolução na carreira, né? Enfim, da pessoa ficar rica, oportunidade mesmo da pessoa ficar rica. Então, esse discurso meritocrático, ele traz muito essa questão do indivíduo, né? O indivíduo, com seu esforço, ele vai conseguir chegar onde quiser. Então, esse anticomunismo, ele traz a meritocracia contrária, por exemplo, às cotas, né, contrária a políticas de inclusão social. Nós também estamos falando aqui, quando a gente fala de conservadorismo, de uma parcela da população que realmente defende, a população conservadora realmente defende que o Estado não interfira na economia, que o Estado intervindo na economia, para eles, há uma deturpação do mercado, ou seja, mexe com o mercado de tal forma que isso gera desemprego, gera uma série de questões que as empresas não conseguem se desenvolver, o que às vezes a gente sabe que não é tão verdade assim, porque o Estado tem um papel importante na regulação da economia, mas enfim, eles têm essa percepção neoliberal, parte dos conservadores tem essa percepção neoliberal que o Estado não deve interferir, especialmente para não alterar aquela estrutura tradicional, né, da sociedade. E o discurso de meritocracia, de individualismo, principalmente entre uma parcela importante dos conservadores, são os neopentecostais, ele está muito atrelado à teologia da prosperidade. Eles entendem que a carreira do indivíduo, as suas conquistas materiais está relacionada à sua fé, né? Então, tendo fé, acreditando em Deus, ele vai conseguir ser bem-sucedido na vida. Então, o conservadorismo, ele é uma ideologia genérica, ela é ampla, mas tem muita diferença entre o indivíduo, a percepção do indivíduo. Alguns aceitam pautas mais progressistas, né? Não são tão conservadoras, outros já são mais radicais. Então, varia de acordo com toda essa conjuntura histórica, política, econômica, pessoal, enfim, tem vários elementos que a gente tem que pensar quando a gente fala de conservadorismo. Dentro de todos esses aspectos em torno do que é ser conservador, o lado religioso é um dos mais marcantes. Um jovem cristão gravou um depoimento para a gente sobre valores conservadores do ponto de vista da igreja. Eu sou Matheus Almeida, eu tenho 23 anos, sou pernambucano, moro aqui em Belo Horizonte há 2 anos e 8 meses. Antes de vir para cá, eu estudava comunicação social, com ênfase em jornalismo, lá em Pernambuco. Mas na metade de 2019 eu entendi que esse não era o meu propósito de vida e eu vim para Belo Horizonte para estudar teologia. Na metade do ano passado, 2021, eu concluí o curso, me formei em uma instituição de ensino cristão protestante e desde então eu tenho servido aqui na Igreja Batista da Lagoinha, em tantas áreas da igreja como o voluntariado, como a juventude, como os pequenos grupos que nós conhecemos como G6 ou células, são grupos de relacionamento, de comunhão. Nós não entendemos ou pensamos o cristianismo apenas como um sistema de dogmas e doutrinas. Eu sou cristão em cada área da minha vida, aonde eu estiver, seja no trabalho, seja na universidade, seja no meio da minha família, seja com os meus amigos, eu permaneço sendo cristão. Alguns debates, há um tempo atrás, eram tabus. Dentro da igreja não se falavam sobre alguns assuntos. E alguns desses assuntos até hoje são
levados em consideração para acusar a Bíblia de ser machista, sexista. São algumas das palavras, homofóbica, algumas das palavras que estão em alta hoje e que acusam muito o cristianismo. Quando na verdade você precisa entender o contexto, o que a Bíblia está falando a respeito disso, qual que é o fundamento dessa fala. Embora envolva a política, ser conservador é muito mais do que abraçar uma opinião ou uma ideologia política. Eu não leio a Bíblia simplesmente para obedecer de forma religiosa, mas eu sou transformado pela palavra de Deus e isso vai tocar em cada área da minha vida. Isso é o que é ser verdadeiramente um jovem conservador. De que forma essa visão de mundo da religião se coloca no dia a dia da nossa política? E como é ser conservador em outros lugares do mundo? O Geração volta já. De volta com Geração, hoje conversando sobre juventude e conservadorismo, uma relação que depende dos contextos social e regional. Mundo afora, jovens conservadores vivem experiências diferentes. As relações econômicas e também a internet aproximaram as pessoas e fizeram com que elas tenham um contato mais próximo, mas esse contato mais próximo também provocou um choque de identidade. Quando a gente olha principalmente os jovens europeus, esse choque de identidade ele está relacionado com um discurso mais rígido contra a imigração, contra populações fora do seu tipo de percepção do que é nacionalidade. O contato ele foi ampliado, mas para esse setor isso gera alguns problemas, Alguns valores são diferentes. Você imagina, por exemplo, um jovem conservador islâmico tendo contato com um jovem progressista ocidental. O choque cultural para ele é muito grande. Lá eles estão acostumados com relações entre homens e mulheres que para a gente é inaceitável. É perceptível no discurso conservador essa oposição à globalização. E a gente está falando de oposição aos organismos internacionais, enfim, aos processos de socialização internacional, porque eles enxergam, essa galera de fora está querendo intervir na minha cultura aqui, eles estão querendo dar pitaco no meu dia a dia, dar pitaco nas políticas do meu país que vão interferir na minha vida. E a gente também tem que perceber que os últimos tempos não foram fáceis para os jovens. A crise econômica, principalmente a partir de 2008 ali, fez com que os jovens tivessem várias limitações para entrar no mercado de trabalho, ter um progresso econômico que eles esperavam. Muitos jovens se formaram e esperaram ser bem-sucedidos no emprego e se depararam com uma realidade econômica totalmente diferente do que eles planejavam. E isso, principalmente nos países que têm um contato cultural mais amplo, principalmente na Europa, isso fez com que esses jovens também eles fossem contrários a esse contato cultural com o exterior, porque pessoal, o cara está entrando no meu país aqui para roubar meu emprego. Já está difícil para mim, já está difícil para a gente aqui. Então, esse pessoal de fora está entrando no meu país para roubar meu emprego. Então, tem esse discurso muito forte. A gente tem que compreender que o contexto econômico também influencia na percepção que os jovens têm sobre a sociedade, sobre a política. Aqui no Brasil, uma das faces atuais do conservadorismo é a busca por mais espaço na política. Um movimento que teria se fortalecido a partir de igrejas. A sociedade brasileira, ela sempre foi conservadora, na sua maior parte. Nós temos uma formação cultural muito baseada no cristianismo, principalmente no catolicismo, nas igrejas evangélicas, enfim. Então, a formação cultural brasileira mesmo, se a gente fosse falar de um termo, de uma cultura brasileira genérica, a gente falaria dessa cultura conservadora. A percepção religiosa sobre o aborto, sobre questões muito polêmicas, enfim. Então, a gente tem que entender que esses movimentos conservadores, essa ideologia conservadora, ela não é nova. O que é novo é a percepção desses grupos da necessidade de ocuparem cada vez mais espaço no poder público, como vereadores, como prefeitos, como deputados, enfim. Principalmente a partir do final da década de 80, as igrejas evangélicas elas abandonaram uma percepção que elas tinham de que a função da igreja é refletir sobre a fé, sobre a relação com Deus,
né, e deixa a política vamos dizer, para a vida mundana. Eles abandonaram isso a partir do final da década de 80 e eles passaram a entender, olha, nossa socialização, ela está sendo ameaçada por essa nossa ausência no debate político nacional. Então eles começaram a ter um esforço de formar lideranças políticas dentro das igrejas para ocupar os espaços de poder. Então eles se fortaleceram ao longo do tempo. E o fortalecimento das lideranças políticas e de lideranças da sociedade fez com que eles se reunissem em grupos, em movimentos que se fortaleceram principalmente a partir do governo Dilma, né? Principalmente no segundo governo Dilma, eles se tornaram mais fortes. Mas já em 2013 a gente via esses grupos muito ativos nas ruas, já articulados. Eles já vinham construindo uma base por essa percepção de que eles deveriam ocupar os espaços de poder e disputar o que a gente fala de discursos na sociedade, né? A percepção deles é que não vamos deixar que a esquerda domine o debate político. Então nós vamos participar ativamente. A teoria política, ela tem identificado que antes era mais ou menos separado os partidos políticos neoliberais dos partidos conservadores. E a partir do governo petista, com o desgaste natural da economia, da política, que todo governo sofre com desgaste político, eles começaram a se unir e se fortaleceram a partir dessa união entre neoliberais, entre conservadores, para a ocupação desses postos, tanto na sociedade quanto na política, que a gente chama de política institucionalizada. A gente está falando aqui de câmaras municipais, a gente está falando do Congresso Nacional, do governo federal. A chegada de Bolsonaro como esse grande líder conservador, ele reflete essas mudanças de articulação política na sociedade. O universo conservador também é marcado por atuações nos ambientes da educação e da cultura. É o que vamos acompanhar no depoimento do integrante de um movimento conservador, que busca fortalecer as interações entre jovens. Fala galera do Geração, tudo bem? Meu nome é Renato e é um prazer falar com vocês. Eu sou coordenador estadual do Movimento Conservador de Minas Gerais e nós chegamos aqui no estado no início do ano de 2020. Nesse pouco mais de 2 anos de atuação, nós focamos muito na interação com a sociedade, na localização dos conservadores e em especial do jovem conservador. Basicamente, conservador é aquele camarada que acredita na sociedade como um meio de transformação, de propagação dos valores éticos e morais, tendo sempre como base o cristianismo, o respeito à vida, a legítima defesa e as nossas liberdades. Nos dias de hoje, principalmente o jovem acaba sendo o alvo preferencial das organizações marxistas e do gramscismo, que está disseminado na educação e na cultura, já que a nossa formação intelectual ela ocorre basicamente na época do ensino médio ou superior. Qualquer um que tente debater temas polêmicos acaba de certa forma sendo retalhado. No ambiente universitário é extremamente difícil o jovem se posicionar, seja em pautas éticas e morais ou até mesmo questões políticas. A interdição da liberdade de expressão como agenda do politicamente correto impõe a todos, especialmente o jovem, um cenário de exclusão. E para que isso na prática não ocorra, esses acabam cedendo e aceitando a imposição dessa política do só se pode falar aquilo que eles querem ouvir. A linha adotada por um lado tem sempre que prevalecer, e ai daquele que discorde. Os conservadores, no geral, acabam hoje se organizando em pequenos grupos, justamente para fazer jus à máxima do é a união que faz a força. Até porque somos uma maioria silenciosa e tímida que precisa perder a vergonha de debater e poder sem qualquer tipo de censura discutir qualquer assunto. E por que não? Até convencer quem pensa diferente ou ser convencido sem que isso gere um cancelamento ou uma perseguição. Nós, conservadores, não queremos qualquer tipo de revolução. Até porque isso é a essência do anticonservador. A gente sempre prefere o mal conhecido ao mal desconhecido e vamos cada dia mais batalhar e nos posicionar para que as liberdades em geral sejam preservadas e a defesa da família e da moral prevaleça, sem que isso ofenda ninguém que pense de forma diferente de nós, assim como nós não queremos ser ofendidos. Essa sim é a verdadeira democracia que a gente defende e que nós queremos para todo mundo. O uso intenso das redes sociais para marcar espaço e ampliar articulações deve ser o tom conservador no cenário eleitoral deste ano. Lembrando, né, galera, que teremos a chamada eleição geral, com votação para presidência, governos estaduais, Senado, Câmara dos Deputados e assembleias legislativas.
O cientista político Marcos Paulo Rezende analisa possíveis caminhos dos conservadores em torno dos 2 pré-candidatos a presidente mais bem colocados nas pesquisas feitas até agora. Essa é a tendência mesmo das lideranças conservadoras, é conseguir conversar através das redes sociais com cada vez mais pessoas, né? Então, de fato, na verdade, na minha percepção, eu não enxergo um cenário sem os conservadores, sem a necessidade, inclusive, de conversar com alguns conservadores, né? Se tiver uma liderança política mais progressista, a gente está vendo ascensão nas pesquisas do ex-presidente Lula. Se de fato o Lula conseguir ser bem sucedido no processo eleitoral desse ano, ele vai ter que, obviamente, conversar com os conservadores, porque senão ele não consegue governar, né? E ele já tem feito sinalizações, já tem feito articulações políticas para trazer essas bases conservadoras para o seu grupo político. Já está conversando com o vice, que é tradicionalmente conservador, que é o Geraldo Alckmin. Enfim, já tem um diálogo aberto, inclusive com evangélicos. O Lula já tem tradicionalmente uma aceitação muito grande entre os católicos, e a gente está considerando os católicos conservadores também nisso, né? Bolsonaro, ele se tornou uma figura líder e a personificação desses grupos, para boa parte desses grupos, na verdade. Só que o governo do nosso presidente, ele não está satisfazendo parcela considerável dos jovens, porque não está garantindo emprego, né, que eles tinham a esperança que o Bolsonaro conseguisse resolver o problema do emprego, da falta de emprego, né? Ele não está conseguindo resolver os problemas mais básicos da economia. A gente está vendo aí a volta da inflação acelerada, enfim, diversas questões que afetam o cotidiano da vida dos jovens, né, da vida das pessoas. A gente também não pode pensar que todos esses movimentos políticos fiquem em volta apenas de uma figura política. Então, a gente já é perceptível a independência de alguns grupos conservadores em relação à figura de Bolsonaro. O que é esperado é uma rearticulação desses grupos em torno de algumas figuras. Pode ser que, por algum tempo, eles fiquem meio perdidos em termos de uma referência única, né? Mas a gente não consegue, eu não consigo enxergar a saída desses grupos dos espaços de poder. Eles sempre estiveram lá, eles sempre foram os principais ocupantes do Congresso Nacional, por exemplo. Nosso Congresso Nacional, ele tem tradicionalmente um perfil muito conservador, então eles vão continuar ocupando esses postos. Mesmo que haja uma reorganização, né, política, ou seja, uma nova percepção de quem são as lideranças. É isso, gente. Na sociedade plural, o conservadorismo tem várias formas de manifestação e luta por espaço político, assim como outras correntes de pensamento. O importante é que, qualquer que seja a sua vibe, você tenha consciência dos princípios e das pautas que defende. O Geração fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!